Boa noite, pessoal. Quem já chegou por aí, guardar mais uns minutinhos, esperar se mais alguém vai entrar. Boa noite. Boa noite, João. Beleza? Obrigado aí pela presença. Tem que estar, ver o mestre Igão. When is recording stop? In progress. Stop é quando acaba a gravação. Ok. Vai gastar do quê? Pra aparecer com áudio, com vídeo, né? Então, Zaqueu era um homem rico, era um cobrador de impostos, participava da elite.
Olá, boa noite a todos. Nós estamos na nossa hora de começar, né? É um prazer estar aqui essa noite. Já temos vários participantes aqui para compartilhar com a gente essa apresentação do nosso colega Igor, né? Farmacêutico que trabalha com a nossa equipe, né? Igor participa e colabora muito com o crescimento do nosso grupo. Eu acho que nós estamos sempre aprendendo muito com ele, né? E o tema dessa noite ele é muito importante porque ele toca na questão do uso dos fluidos, da fluidoterapia, as expansões que a gente faz e também os fluidos de manutenção do dia a dia da UTI. Isso tudo é objeto de uma série de perguntas e hipóteses em trabalhos recentes da terapia intensiva, de dúvidas da comunidade da terapia intensiva. Nós vamos abordar essa noite, particularmente, a questão da comparação entre as soluções balanceadas e as não balanceadas. E essa pergunta emerge do fato de que diversos ensaios e estudos científicos mostram que a infusão de fluidos causa danos aos pacientes, causa harm, né? E então, o objeto dos ensaios clínicos atuais é nós descobrirmos como utilizar esses fluidos, minimizando esses danos. Uma das perguntas é se a utilização de soluções balanceadas, o Igor vai explicar para a gente o que são, tem potencial para reduzir esses danos. Essa semana é uma oportunidade bastante interessante para a gente fazer essa discussão. Um dos grandes estudos sobre o tema acabou de ser publicado, o BASICS, né? E saiu no JAMA e é talvez o estudo mais importante da terapia intensiva publicado nos últimos meses, né? O Igor deve falar para a gente também sobre ele. E depois nós vamos ver as evidências que existem em crianças, considerando todas essas questões, né? Então, é um prazer recebê-lo, Igor. Por favor, eu vou passar a palavra para você. Eu peço a todo mundo que estiver ouvindo que mantenha os seus microfones desligados durante a apresentação. Ok? Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado a todos pela presença, viu? É uma grande honra. Eu agradeço muito a confiança que teve depositada em mim aí para apresentar esse tema. É uma responsabilidade muito grande, né? Afinal de contas, falar sobre fluidoterapia para majoritariamente o público aqui intensivista é um grande desafio, mas eu espero estar contribuindo com vocês nessa noite, beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá todo mundo conseguindo ver? Acho que sim. Tá conseguindo ver, doutor Alexandre? Compartilhou? Deu certo? Tá perfeito, Igor. Pode continuar. Tá bom, gente. Então, como o doutor Alexandre bem introduziu, eu vou estar falando a respeito das soluções balanceadas versus a solução salina e a respeito das maiores e mais recentes evidências a respeito do tema, que é um tema que eu já adianto que é polêmico e controverso, mas eu vou tentar trazer aí o que a gente tem de evidências atualmente. Então, antes, eu queria só fazer um esclarecimento, porque soluções balanceadas, elas são um conjunto de soluções bem amplo, né? Mas, majoritariamente, nos estudos e na prática clínica, de solução balanceada, a que a gente mais costuma utilizar é o Ringer lactato e o plasma light. Então, quando eu falar de solução balanceada, nos estudos, a maior parte deles compara
esses dois cristalóides frente à solução fisiológica a 0,9%. Então, eu quis trazer um pouco do histórico dessas soluções, porque eu acho que alguns fatos curiosos e que eu acho que a gente só aprende quando está falando a respeito desse tema, né? Então, ao contrário do que eu imaginava, na verdade, os primeiros relatos de solução cristalóide utilizados não foi com a solução salina 0,9, por mais que ela seja mais amplamente utilizada, né? Na verdade, ali por meados da década de 1880, o Sidney Ringer, que não à toa esse sobrenome, ele, em um dos seus experimentos ali que queria ver sinais extravitais, ele criou, né, ele formulou uma solução que tinha mais ou menos os componentes mais próximos ao plasma humano. Então, ele conseguiu, então, criar o Ringer, e aí essa foi a primeira solução que ele conseguiu fazer com que um coração de um sapo conseguisse continuar batendo fora do corpo. Então, é um relato bem antigo mesmo. Aí, só em 1900, o Dr. Haythorne Jacob, que era um fisiologista, que ele propôs um modelo de solução salina 0,9 que a gente utiliza, tanto utiliza hoje em dia, né? E depois um pediatra, o Alex Hartman, pegou a solução que o Ringer tinha criado lá em 1880 e acrescentou o lactato. E aí a gente conhece, então, o Ringer lactato, que também é chamado de solução de Hartman em alguns países. Então, passando um pouco desse histórico aí, a gente vai tentar entender o que seriam as soluções balanceadas, né? Então, antes de tudo, as soluções balanceadas, elas são cristalóides, né? Então, assim como a solução salina, o cristalóide nada mais é que uma solução com íons em água. Mas o que tem de diferente na solução balanceada, né? Existem vários conceitos, tá? Cada trabalho traz um conceito diferente, mas majoritariamente são dois grandes conceitos que a gente utiliza para definir uma solução balanceada. O primeiro deles é que são soluções com menor concentração do íon cloreto. Então, essas concentrações são mais próximas ao nosso plasma, né? E, além disso, eles apresentam outros componentes orgânicos, que são ânions, que podem ser metabolizados, que aí alguns trabalhos trazem como buffers, né? Que seriam mais ou menos como tampões. Então, as soluções balanceadas, por definição, elas vão ter uma menor concentração do íon cloreto e vão ter algum componente orgânico associado. E é isso que vai trazer as diferenças entre as soluções balanceadas, né? Então, por exemplo, o Plasma Light, ele traz o acetato, o Ringer lactato, ele traz, como o próprio nome diz, o lactato, e alguns componentes iônicos que vão trazer diferença também para cada cristalóide balanceado. Então, por exemplo, o Plasma Light, ele traz consigo um cátion magnésio, e já o Ringer lactato, ele traz cálcio, né? Essa é até uma observação importante, porque como o Ringer lactato ele tem cálcio, existem algumas contraindicações e dificuldades no seu uso frente a incompatibilidades medicamentosas. Isso é um ponto que eu achei importante trazer aqui também. Por quê? Como ele tem cálcio, o Ringer lactato, ele na própria bula traz uma contraindicação formal quando a gente for utilizar juntamente com ceftriaxona, que é um dos medicamentos mais clássicos com compatibilidade com cálcio, né? E a gente tem que tomar cuidado na utilização do Ringer lactato em RNs menores de 28 dias, que estão fazendo ceftriaxona também, por algum motivo, né? Mesmo sendo duplo lumen, não importa. É uma contraindicação formal. A partir de maiores que 28 dias, a gente já pode estar fazendo, mas em lumens separados. Então, como tem cálcio na formulação, é um cuidado a mais que a gente tem que ter se a gente for utilizar o Ringer lactato como uma solução para diluição de medicamentos, entre outras questões. Outra questão que a gente tem que lembrar é a composição. Então, como eu disse, tem menor concentração de íon cloreto. Então, a gente tem no Plasma Light 98 milimols por litro, o Ringer lactato tem um pouquinho mais, mas muito menos do que o 154 que a solução salina traz, né? Então, além desse componente de menor concentração de íon cloreto, com componentes orgânicos que podem ser metabolizados,
A gente tem outra característica dessas soluções balanceadas, que é referente à tonicidade. Então, a solução salina, ela é considerada uma solução isotônica frente à osmolaridade do nosso plasma, né? Como eu coloquei aqui para a gente visualizar. Mas já o Ringer lactato, apesar de alguns trabalhos trazerem ele como uma solução iso, na realidade, ele é uma solução isotônica in vitro, certo? Porque a partir do momento em que a gente administra em vivo, como ele tem o componente de metabolização desses componentes orgânicos que estão associados, e o fato dele não estar completamente ionizado, ele tem um caráter hipotônico frente ao plasma. E essa é uma informação que a gente tem que guardar com a gente, principalmente em alguns dos desfechos que eu vou comentar mais para frente. Então, lembrar que o Ringer lactato, ele é uma solução que, frente ao plasma, tem um caráter hipotônico, beleza? E agora, o outro conceito que talvez seja um dos mais importantes das soluções balanceadas é que são soluções que possuem uma diferença de íons fortes diferente de zero. O que isso significa? Quando a gente pega a solução salina, a gente tem 154 milimols de sódio e 154 milimols de cloreto. O sódio é o íon positivo e o cloreto é o íon negativo. A diferença disso dá zero. E a solução balanceada, por definição, ela não dá zero. Ela sempre dá números mais próximos ou acima de 24. E qual é a implicação disso, né? Por que essa diferença de íons fortes pode ter tanta interferência no componente ácido básico? Então, eu vou falar um pouquinho, para a gente entender melhor disso, a gente tem que lembrar do postulado do modelo de Sturt, que ele trabalha a questão do equilíbrio ácido básico, né? Então, no modelo de Sturt, o postulado número 2 dele, ele traz que a acidose é devida a uma diminuição da diferença dos íons fortes, né? Então, quando a gente vê que a solução salina, ela tem uma diferença de íons de zero, a gente vê que, do ponto de vista fisiológico, ela está sujeita a trazer uma condição acidótica. Já no componente de alcalose, quanto maior a diferença de íons fortes, a gente tende a uma maior alcalose. Então, diante disso, a gente percebe que, pela própria diferença de íons fortes, soluções que não são balanceadas, elas tendem, pelo menos teoricamente, a um componente acidótico. Então, foi diante disso e da observação de vários estudos, principalmente estudos observacionais, retrospectivos, que começaram a postular várias considerações a respeito do antes dito soro fisiológico, que a gente sabe que é uma das soluções cristalóides menos fisiológicas frente ao nosso plasma, né? Mas o que a maior parte desses estudos que trazem, vamos dizer assim, o solo fisiológico como ou um vilão, ou então um componente que pode trazer desfechos ruins, seriam a maior incidência de acidose metabólica hiperclorêmica, maior incidência de lesão renal aguda, aumento da mortalidade, e isso a gente vai tratar mais na frente, e alterações em parâmetros de coagulação. Mas isso também foi muito refutado por diversos estudos que vieram depois. O que acontece? Muitos estudos que, após verem a questão da incidência de acidose metabólica hiperclorêmica, questionaram que isso, na verdade, seria um caráter dilucional e que isso seria transitório, sendo que o pico da acidose metabólica hiperclorêmica a gente conseguiria aí após poucas horas de infusão da solução salina, mas dentro das primeiras 24 a 48 horas, isso já não teria tanto efeito, tanto desfecho, né? Então, a principal dúvida é a morbidade dessa condição, né? E qual seria o desfecho clínico que essa acidose metabólica hiperclorêmica poderia trazer. Então, muitos estudos trazem a relação da acidose metabólica hiperclorêmica relacionando com a maior incidência de lesão renal aguda, né? Pela vasoconstrição que esse estado acidótico
induzido pelo estado hiperclorêmico poderia causar, né? Mas isso também é refutado por outros estudos, então, assim, a gente tem que sempre contrabalancear, né? A maior incidência de lesão renal aguda foi um estudo proposto em animais, inicialmente, né, que postularam esse efeito da vasoconstrição, e depois alguns trabalhos também avaliaram a diminuição do débito urinário relacionado às soluções balanceadas e à solução fisiológica. Um contraponto a essa questão da maior incidência de lesão renal aguda poderia estar justamente no caráter hipotônico da solução balanceada no caso do Ringer, por exemplo, porque aí tem trabalhos que mostram que, na verdade, os pacientes do grupo balanceado, quando usaram Ringer, urinaram mais rápido do que os pacientes do grupo salina, justamente pelo caráter hipotônico e a inibição do ADH. Então, isso é uma crítica e colocam também um contraponto a respeito dessa maior incidência de lesão renal aguda. Então, para cada crítica ao soro fisiológico, existe um outro trabalho contrabalanceando e postulando outro modelo para explicar, e que, na verdade, isso não teria uma morbidade significativa e uma relevância clínica. Agora, antes da gente entrar nos principais estudos que trazem esse desfecho, eu achei interessante trazer alguns mitos relacionados ao Ringer lactato, né? Então, o primeiro deles é relacionado ao Ringer aumentar o lactato. Então, assim, algumas pessoas, na prática clínica mesmo, têm receio em utilizar o Ringer lactato em condições de sepse, por exemplo, ou qualquer outra condição que a gente tenha aumento do lactato, por achar que, como o Ringer possui lactato em sua formulação, isso poderia aumentar o lactato. Só que, na verdade, isso não ocorre, né? Então, assim, a gente já sabe que teria que ter volumes absurdos para a gente conseguir aumentar de forma significativa o lactato. Então, eu até coloquei um exemplo aí de um paciente de 30 quilos, a gente teria que infundir mais de 5 litros em 1 hora para a gente ter um aumento de lactato que poderia ser significativo, né? Então, hoje em dia, a gente já sabe que não teria problema nenhum utilizar Ringer lactato em pacientes com sepse, por exemplo, e tem, inclusive, trabalhos que trouxeram um melhor desfecho com a solução balanceada no contexto de sepse, beleza? E esse mito, na verdade, ele até é uma questão bem polêmica por ser trazido no própria bula do Ringer lactato, né? Quando a gente olha a bula lá da Baxter do Ringer lactato, existe uma contraindicação em pacientes com hipercalemia. Mas, depois, vários trabalhos vieram em cima disso também, questionando o motivo que seria contraindicado, né? Porque, não sei se vocês lembram, na primeira tabela, eu mostrei que o Ringer lactato ele tem potássio em sua formulação, diferente da solução salina, né? Então, parece intuitivo a gente olhar para isso, o Ringer lactato contraindicado na hipercalemia. Por que você vai usar um cristalóide que tem potássio na sua formulação em um paciente que tem hipercalemia? Só que quando a gente começa a adentrar esse tema, a gente vê que essa afirmação não faz muito sentido. Por quê? Primeiro, se um paciente ele já está em hipercalemia, ou seja, ele já está ali com potássio acima, né, de 5,5, dependendo da referência, quando a gente administra uma solução como o Ringer lactato, que tem 4 milimols por litro, de certa forma, a gente já está ofertando uma solução que está menos concentrada no quesito potássio, né? Seria a mesma coisa de tratar uma hipernatremia, às vezes, com uma solução salina 0,45%, por exemplo. Mas um dos principais motivos que tornam isso como um mito é o fato de que a maior parte do nosso potássio ele se encontra no intracelular, né? Então, de fato, o que teria a capacidade de piorar um desfecho de hipercalemia
seria se, de alguma forma, o potássio intracelular fosse mobilizado para o plasma. E quais são as condições que mais se observa que isso acontece? Em componentes acidóticos. Então, como a solução salina, ela de fato, ela deixa mesmo que de forma transitória, ela contribui para um ambiente acidótico, isso mobiliza o potássio intracelular e acaba que a gente observa mais hipercalemia nesses pacientes. E isso foi trazido em alguns trabalhos. Então, em 2005, o grupo do O'Malley em pacientes cirúrgicos notou que no grupo solução salina, a hipercalemia teve uma incidência maior. Então, em 2008, outro trabalho também do Cajave mostrou que isso permaneceu, né? Então, no grupo solução salina, os pacientes apresentaram mais hipercalemia. Infelizmente, em outros trabalhos grandes que a gente vai tratar, a hipercalemia ela foi considerada um fator de exclusão, né, dos pacientes. Então, a gente não conseguiu, em um estudo grande, randomizado, a gente ter essa real noção desse desfecho, né? Mas, cada vez mais, a gente tem percebido que não há problema em você usar Ringer lactato na hipercalemia. Talvez a bula do medicamento, do caso do cristalóide, possa vir a ser até modificada nos próximos anos. Então, certo. Agora, eu fiz uma linha do tempo aqui só para a gente se situar nos grandes trials que vieram abordar essa diferença, né, comparar a solução salina com as soluções balanceadas. Então, em 2015, um estudo do JAMA, que foi intitulado de SPLIT, trouxe essa diferença, né? A gente vai abordar mais a respeito dele daqui a pouco. Depois, em 2016, veio o SALT. Em 2018, veio o maior estudo no quesito alocação de pacientes, né? Foi o estudo que alocou mais pacientes, que foi o SMART, que saiu na New England. E depois veio o BASICS, como o doutor Alexandre falou inicialmente. A gente acabou que deu uma sorte que a apresentação desse tema ficou marcado próximo à divulgação dos resultados que eles fizeram na Critical Care, né? Além disso, tem aí um novo trial para vir em 2021, que seria o PLUS, que é uma comparação do Plasma Light com a solução salina, né? Então, esse estudo a gente ainda não tem os resultados dele, mas então a gente pode perceber que vem sendo um estudo que a gente já está estudando há muito tempo, né? É um assunto que a gente já vem estudando há muito tempo, e mesmo assim, cada trabalho traz uma questão que o outro contrabalanceia, e a gente vai tentar explorar isso daqui para frente. Então, começando com o SPLIT, que é o estudo da JAMA, de 2015, ele foi um ensaio clínico prospectivo, o primeiro que a gente tem que tratou a respeito do tema, né? Foi randomizado e foi cego, né? Não foi duplo cego, mas foi cego, e foi multicêntrico também. Ele alocou, então, 2.278 pacientes, e ele comparou o Plasma Light com a solução salina. Nesse estudo, então, a gente não teve a presença do Ringer lactato. A mediana do volume no primeiro dia foi de 2 litros, né? E uma consideração importante é que o perfil de pacientes desse estudo, do SPLIT, era majoritariamente cirúrgico, né? Então, isso a gente sabe que tem algumas diferenças do paciente cirúrgico, dos demais pacientes que internam em terapia intensiva. O desfecho primário desse estudo foi a proporção de pacientes que desenvolveram lesão renal aguda, né? O critério de lesão renal aguda que eles utilizaram foi o RIF. Isso também é uma coisa que outros trabalhos também trazem isso, mas com outro parâmetro, então a gente fica meio na dúvida, né, de fazer essas comparações. O desfecho secundário, então, era o delta-creatinina antes da alocação e depois, necessidade de ventilação mecânica, tempo de internação e a mortalidade. No SPLIT, não houve diferença significativa para a lesão renal aguda ou para qualquer outro desfecho investigado. Então, ao contrário de vários outros estudos observacionais, e que, inclusive, estimularam a gente tentar alocar essa comparação em um grupo randomizado com o maior paciente,
esse estudo não conseguiu trazer diferença significativa entre os pacientes que utilizaram, no caso, Plasma Light com solução salina a 9%. E aí, depois, em 2016, veio o SALT, né, o DSALT. E o que acontece? Esse estudo foi de um pessoal de Nashville, do pessoal de Sandler, o principal ator, né, foi o Sandler. Ele comparou, então, o Plasma Light ou o Ringer lactato com a solução salina. Foi um estudo menor, né, envolveu 974 pacientes. Ele foi um prospectivo randomizado por agrupamento e ele não foi cego, né? Então, assim, é uma crítica que até outros editoriais fizeram para esse trabalho, que o fato de não ter sido cego. Então, o clínico, ele podia escolher qual a solução que ele ia usar para cada paciente, né? E isso a gente perde muito, a gente tem muito viés aí de informação pela essa questão do estudo não ser cego em nenhuma das partes, né? A contraindicação relativa, como eu mencionei, infelizmente, era a presença de hipercalemia. Então, aqueles pacientes que tinham hipercalemia, a gente não conseguiu alocar nesse estudo para ver os desfechos. E pacientes com trauma crânioencefálico também era uma contraindicação relativa, porque geralmente a gente tende a utilizar as soluções salinas, né? Então, era uma contraindicação relativa caso o clínico não quisesse utilizar o Plasma Light ou o Ringer lactato nos pacientes com TCE. E o que esse estudo traz? Ele trouxe um desfecho combinado, que seria o MAKE-30, que é um Major Adverse Kidney Events, né? Então, é um desfecho combinado. Então, ele avaliava mortalidade, lesão aguda, aqui ele usou o parâmetro do CADIGO 2, né? Necessidade de diálise, disfunção renal persistente e outros parâmetros. Tudo isso com um desfecho combinado. Isso também é uma crítica a esse estudo, porque a partir do momento que a gente tem um desfecho combinado, fica difícil a gente pesar, de fato, qual dos desfechos que mais contribuiu para a significância ou não do trabalho, né? Então, é uma questão que a gente tem que considerar na nossa análise. E também não houve diferença significativa no MAKE-30 entre os grupos que receberam volumes pequenos. Porém, em volumes maiores, a incidência do desfecho combinado foi maior para o grupo salina. Então, aí, o próprio trabalho, ele coloca uma interrogação, se não seria um efeito dose-dependente, e como a mediana de volume nesse trabalho foi um pouco menor, de 1,5 litro no primeiro dia, se a gente alocasse mais pacientes e com maior volume infundido, se a gente conseguiria ter alguma interferência no desfecho combinado, no caso do MAKE-30. Então, eles colocaram essa questão. Mas, nesse também trabalho de 2018, não houve diferença significativa entre o grupo salina e o grupo solução balanceada. E aí, a gente entra, então, no ISMO. Só fazer uma consideração entre o estudo SPLIT e o SALT, eles têm algumas semelhanças, só que o SPLIT, ele envolveu pacientes mais cirúrgicos, né? Então, pode ser, inclusive, uma consideração que alguém possa fazer, não, mas esse estudo envolveu mais pacientes cirúrgicos, então, a gente não sabe como que seria esse desfecho em pacientes não cirúrgicos. Mas já o SALT, que chegou no mesmo desfecho, vamos dizer assim, que não houve diferença significativa, a maior parte dos pacientes alocados, eles eram pacientes sépticos ou com insuficiência respiratória. Então, tem essa diferença entre o estudo SPLIT e o SALT, do perfil de pacientes. E aí, em 2018, é lançado um dos artigos que mais impactou esse assunto, né? Que foi o SMART Trial, que foi o maior trabalho, né? Que envolveu mais de 15 mil pacientes, envolvendo clínicos e cirúrgicos. E uma questão é que o SALT, ele foi um estudo piloto, né? Então, o SMART é a mesma equipe de Nashville que fez o SMART e, na certa, eles viram que que a incidência de um MAKE-30 era maior com volumes maiores, e eles quiseram confirmar isso fazendo um estudo gigantesco, né?
Infelizmente, também era um estudo que não foi cegado, mas era um estudo prospectivo, randomizado, com um N muito significativo. Ele é muito semelhante ao SALT, né, nas contraindicações e no desfecho combinados, só que no SMART, a mediana do volume foi um pouco menor, foi de 1 litro, comparado com a do SALT, e ele acrescentou, além do desfecho combinado MEC30, ele colocou desfechos secundários, e ele dividiu esses desfechos secundários em desfechos clínicos e desfechos renais. Então, nos secundários clínicos, a gente tinha dias sem ventilação mecânica, dias sem drogas vasoativas e dias fora da UTI, entre outros. E nos desfechos secundários renais, a gente tinha necessidade de diálise, lesão renal aguda também utilizando o Cadigo 2 e outras, aumento de creatinina maior que 200% e outros desfechos. Então, é meio que uma continuação do SALT, é o mesmo grupo de pesquisadores que alocaram um número maior de pacientes e mudaram um pouco a questão da forma como avaliaram os desfechos, né? E aí, nesse trabalho, que foi extremamente impactante, a gente conseguiu já ter uma diferença significativa na questão do MEC30 nos pacientes que foram alocados no grupo solução balanceada dos grupos da salina, né? Então, a gente teve 14% dos pacientes da solução balanceada que tiveram um MEC30 e contra 15,4% do grupo salina, e essa diferença foi significativa, né? Além disso, o que trouxe mais impacto nesse estudo SMART foi que eles analisaram subgrupos de pacientes também, né? Então, tinha pacientes neurológicos, pacientes sépticos, e no cruzamento, na análise desses subgrupos, envolvendo os pacientes no grupo sepse, a mortalidade intra-hospitalar em 30 dias foi de 25%. Então, teve uma diferença significativa contra a do grupo salina. Então, de fato, o SMART, ele trouxe, então, maior incidência de evento renal agudo em pacientes que utilizaram salina, e, além disso, no subgrupo sepse, a mortalidade intra-hospitalar foi maior nos pacientes que utilizaram o grupo salina. Então, o SMART Trial ele veio aí com muita força, publicado na New England, aí, né, falando que seria vantajoso a gente fazer uso das soluções balanceadas, certo? Que a gente consegue diminuir, inclusive, mortalidade no grupo sepsis em 30 dias. Então, quando a gente olha aquele NNT, né, número de pacientes necessários para tratar e tudo mais, a gente vê que para cada 94 pacientes que a gente utiliza a solução balanceada, a gente salva um paciente de ter um MEC30. Então, isso foi um dado interessante, né? Principalmente quando a gente extrapola isso aí para grandes números de pacientes. E aí, como quando a gente pensou que já estava tudo bem definido, um estudo grande, publicado na New England, randomizado, a respeito do tema, que estava tudo certo, então vamos usar a solução balanceada, que ela realmente traz benefícios, e esses benefícios que já foram citados nessa série de outros estudos observacionais, veio então o BASICS. O BASICS foi um estudo muito interessante, que foi um estudo muito grande, e até um orgulho, assim, que foi um estudo que ocorreu nas UTIs aqui do Brasil. Então, é um estudo que teve muito impacto internacional, né? E foi feito pela equipe do Zampier, aqui em 75 UTIs do Brasil. Então, ele alocou mais de 10 mil pacientes, né? Na verdade, eram 11 mil inicialmente, mas alguns saíram no decorrer do estudo, né? A mediana de volume foi semelhante aos outros estudos no primeiro dia, do Split, do SALT, do SMART, então ficou ali na casa de 1,5 litro, e ele comparou plasma light com salina. Então, nesse estudo do BASICS, a gente não tem a presença do Ringer lactato, certo? E o desfecho primário foi a sobrevida em 90 dias. Além disso, ele colocou outros desfechos, né, desfechos secundários, como era também necessidade de diálise, também utilizou o Cadigo 2, analisou o Sulfur Score e os dias sem ventilação mecânica, entre outros desfechos.
E aí esse estudo foi tão interessante que eu até dividi ele aqui, e eles também tiveram que dividir. Eles lançaram dois papers, assim, do mesmo estudo. Então, como é que funcionou esse estudo, né? Inicialmente, eles alocaram, então, 11 mil pacientes, e no Basics, a gente não queria somente saber qual era a melhor fluidoterapia para se fazer num paciente crítico. Ele também quis explorar se a velocidade e a taxa de infusão desses fluidos poderiam interferir de alguma maneira no desfecho, tá? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os 11 mil pacientes e dividiram em grupos. O primeiro grupo, de forma arbitrária, eles escolheram essa velocidade, essa taxa de infusão, tá? Ele até na apresentação dos resultados da Critical Care, ele falou que foi a taxa de infusão máxima que a bomba aqui do Brasil conseguia fazer, essa de 999 ml por hora, e por isso ele pegou a mínima de 333 ml por hora. Então, foi meio que forma arbitrária, tá? Aí eles pegaram esses pacientes e dividiram, então, quem iria receber a solução balanceada, a taxa de infusão lenta, que no estudo foi de 333 ml por hora, pegou também solução salina infundindo de forma lenta. E também comparou com quem ia receber balanceada infundindo de forma rápida com solução salina de forma rápida. Então, ele avaliou 2 desfechos separados, a velocidade de infusão e qual fluidoterapia teria mais interferência na mortalidade. Essa dúvida da equipe do Zampier a respeito disso se originou muito, inclusive, de estudos em crianças, que, como a gente tem como exemplo, o FIST Trial, que é um estudo de 2015, que foi publicado no New England também, que era de crianças africanas, e nesse estudo foi bem impactante também, que viu que quando você fazia bolos de 20 a 40 ml nessas crianças, elas tinham uma mortalidade aumentada em até 48 horas do grupo que não fazia bolos. Então, viu-se que você fazer bolos na reposição volêmica, pelo menos em crianças, nesse trabalho, você aumenta a mortalidade. Isso gerou uma série de questionamentos, até porque a gente sabe que é muito difundido isso, principalmente no paciente chocado, paciente séptico, a gente fazer volume rápido e muito volume, muitas vezes, nesses pacientes. Então, esse estudo veio para contrabalancear essa questão, né? E viu que aumentava a mortalidade você fazer bolos nessas crianças. Aí, outros estudos vieram em cima desse FIST Trial que tentaram explicar o porquê que aumentava a mortalidade, né? Então, explicar os mecanismos fisiológicos do porquê que você fazer bolos, você aumenta a mortalidade. E, ao contrário do que as pessoas esperavam, que seria, então, por um overload de volume, na verdade, foi por um colapso cardiovascular que você fazer essa infusão rápida de fluido causando essas crianças. Então, diante desse dado, que você fazer bolos, você pode, inclusive, aumentar a mortalidade, fora outros trabalhos observacionais que também, agora não em crianças, em adultos, que mostraram que você fazer muito líquido, e principalmente se você fizer ele rápido, é igual a você ter um paciente com edema e complicações pulmonares e cardíacas a respeito. Além disso, foi que o Basics trouxe, então, essa comparação. E aí, o que a gente observou dessa comparação relativa à velocidade de infusão? O uso de taxas de infusões mais lentas não reduziu a mortalidade em 90 dias em pacientes críticos adultos. Então, isso também foi uma surpresa. Depois eu até queria ouvir a opinião do Dr. Alexandre no final, porque eu acredito que deve ter sido uma surpresa, inclusive, para o Zampier, que era meio que o líder desse time, desse estudo, né? Porque ele já tinha publicado outros trabalhos, assim, quem acompanha os trabalhos que ele coloca, ele vinha muito pegando nisso, de que poderia ter alguma interferência. Então, isso me surpreendeu, esse dado, mas, de fato, o uso de taxas de infusões mais lentas não reduziu a mortalidade em 90 dias nos pacientes críticos.
E agora o outro braço do Basics, que agora a gente já sabe que não tem relação aparente de você fazer, em termos de mortalidade, de você fazer uma taxa de infusão mais lenta de uma mais rápida. Mas e a escolha do fluido? Tem alguma consideração a respeito, né? Teria alguma diferença de desfecho? E também o Basics trouxe que, dentre os pacientes críticos, você utilizar solução balanceada de uma solução salina não apresentou diferença significativa na mortalidade de 90 dias. Então, também mais uma surpresa aí, totalmente contrastante ao estudo SMART, que tinha sido até então o último grande trial a respeito do tema. O Basics veio trazendo que, aparentemente, a gente não tem vantagem de utilizar uma solução balanceada, no caso o Plasma Light, na mortalidade dos pacientes críticos. Apesar de nenhum desfecho secundário ou análise de subgrupo ter mostrado os benefícios com as soluções balanceadas, uma coisa que veio forte no Basics também é que mostrou um possível sinal de dano com o uso de solução balanceada no grupo de pacientes com TCE. Então, embora não tenha sido a solução balanceada, o Ringer lactato, que a gente sabidamente sabe, que a gente sabe que ele é hipotônico, aparentemente o Plasma Light também mostrou um possível dano você utilizar Plasma Light em pacientes com trauma crânioencefálico, né? Então, é uma questão, uma consideração que a gente pode discutir, talvez outros trabalhos tenham que trazer isso, e não colocar, por exemplo, como alguns trabalhos como o SALT trouxeram isso como um critério de exclusão, né? A gente precisa saber se, de fato, utilizar uma solução balanceada traz danos. O que a gente tem hoje é que, muito provavelmente, o Ringer lactato traz danos e o mecanismo fisiológico que a gente tem mais forte a respeito disso é por ser um fluido hipotônico. E, depois do Basics, também, aparentemente, não tem vantagem você usar o Plasma Light nesse tipo de paciente. Beleza? Outra questão que a gente pode trazer em consideração é a questão custo de tudo isso, né? Porque a gente tem que lembrar que, principalmente o Plasma Light, ele tem uma diferença de custo muito significativa frente à solução salina, por exemplo. Então, a gente sabe que uma solução, uma bolsa de 500 ml de soro fisiológico que custa R$2 para um hospital, o Plasma Light custa na casa de R$35. Então, assim, com esse estudo, a gente vê que não tem, possivelmente, um desfecho positivo e ainda tem como desfecho negativo o custo, fica um ponto também a gente a considerar se realmente valeria a pena a gente utilizar soluções salinas, né? A gente tem sempre que analisar esses estudos com muita calma, porque da mesma forma que no tempo que o SMART foi lançado, todo mundo ficou querendo usar a solução balanceada e tudo mais, o Basics veio para contrabalancear isso, mas a gente ainda precisa confirmar essa informação, né? Por isso que tem outros trabalhos que ainda vão ser lançados, e a gente necessita também de um trabalho robusto e com nível de evidência assim, maior no público pediátrico, para a gente ver se a gente pode pegar e extrapolar esses dados para o público pediátrico, porque a maior parte desses estudos, de longe, é feito no público adulto. E aí, então, fica o questionamento se o Plus Trial, que ainda vai sair, talvez seja para o final de 2021, meados de 2022, se a gente pode ter uma surpresa, que nem a gente teve com o Basics, né? E se isso tudo ainda pode mudar, né? Então, a gente não sabe, a gente tem mais dúvidas do que assertivas a respeito desse tema. É um tema que a gente precisa de mais estudos, e principalmente quando se trata aqui do foco da nossa reunião, do público pediátrico, saber a interferência disso no público pediátrico.
Então é isso, pessoal. Eu acho que agora a gente pode discutir. Não sei se alguém tem alguma consideração a fazer, se eu conseguir tirar as dúvidas de todos vocês. É um assunto que é muito controverso, eu acho que ficou claro isso. Quando a gente pensa que um estudo vem e define uma atuação, vem outro que é maior, ou então que é mais bem desenhado, como é o caso do Basics, né, que comparado aos outros estudos, ele foi um estudo que foi duplamente cego, então isso a gente já diminui o viés, né, e é um ponto a favor do Basics. Vem um outro estudo e que coloca em choque com aquilo que a gente já vinha acreditando que seria bem definido. É isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Muito obrigado, Igor. Foi uma apresentação muito clara, eu acho. Você colocou bem os dados, né, dos principais estudos. Eu acho que a comparação desses estudos ainda nos deixa algumas dúvidas, não é? Eu vou abrir um pouco aqui a discussão. Antes da gente começar a falar sobre os dados que a gente tem, né, se vale a pena ou não a gente utilizar essas soluções balanceadas, o Plasma Light ou o Ringer lactato. Observem que o Basics, por exemplo, ele não estuda o Ringer lactato. A gente não sabe se a gente pode simplesmente transpor as conclusões dele para o Ringer também, ou não, né? Nós deveríamos ter, um futuro próximo, dados específicos para crianças, né, Igor? Então, o Children's da Filadélfia, junto com uma série de UTIs norte-americanas, está conduzindo atualmente um estudo que chama Prompt Bolus, né? Que tem um desenho semelhante ao do SMART, ao do BASIC, só que é em crianças. Vai ser um estudo muito grande, um dos maiores que a gente vai ter em terapia intensiva pediátrica. A previsão é deles randomizarem 8.800 crianças para receber salina ou Plasma Light ou Ringer lactato. São 3 braços, né? Tá certo? Com desfechos, né, medidos similares ao do SMART e do BASICS. Eles vão usar esse desfecho composto, Make 30 também, tá certo? Ele foi aberto, esse estudo, se eu não me engano, em 2019, então talvez mais 1 ou 2 anos a gente tenha resultados para ver se as crianças são semelhantes, né, aos adultos. Estudos pequenos em crianças, como o piloto, por exemplo, do Prompt Trial, eles mostraram algumas diferenças em lesão renal, por exemplo, né, maior. Eles estão usando o NGAL, né, que é um marcador de lesão tubular renal, medido na urina, que tem valores maiores, né, nos grupos que usam salina quando você compara com Plasma Light ou Ringer, né? Então, as bases fisiológicas são fortes para a gente achar que solução balanceada talvez tenha alguma vantagem, né? Mas a gente precisa ver se, no nosso cenário, se para os nossos pacientes essas vantagens justificam, né, a gente utilizar mais uma solução com os problemas de custo e logística, né? Exato. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque realmente, que nem o senhor falou, doutor Alexandre, as bases fisiológicas fazem muito sentido, né? Quando a gente pega o modelo de Stewart, de questão de acidose e tudo mais, e por ser uma solução com uma diferença de íons fortes bem maior, eu esperava um desfecho. Eu fiquei surpreso com o trabalho, assim. Ainda mais que o último que tinha lançado foi o Smart, que já tinha bem consolidado, com muitos pacientes, mas eu estou curioso aí para saber como é que vai ser esse estudo bem grande, né? Difícil a gente ver um estudo tão grande para pediatria, um estudo randomizado assim, esse prompt, né? Eu acho que vai trazer muitas respostas para a gente, no nosso público.
Entre as dúvidas que eu tenho, Igor, quando a gente olha o SMART e o BASICS, né? Por que eles têm resultados diferentes, né? Eu acho que se a gente olhar, por exemplo, as diferenças de mortalidade entre os dois estudos, né? Elas são significativas, cara. Então, por exemplo, o SMART mostrou ou sugere que no subgrupo dos pacientes com sepse, o uso de soluções balanceadas seria vantajoso, tá certo? Mas só quando a gente olha a mortalidade dos pacientes com sepse no SMART é 25%, que é a mortalidade de sepse nos grandes ensaios sobre sepse internacionais, em países ricos ou desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. A mortalidade de sepse no BASICS, cara, é 48%. É o dobro, né? A gente já sabia que a mortalidade por sepse é muito ruim no Brasil. É muito ruim. A chance de você morrer é 2 vezes maior se você for internado com sepse numa UTI brasileira comparado com UTIs americanas ou europeias, né? Então, uma das perguntas a se fazer é o seguinte: a gente sabe que o benefício de você usar uma solução balanceada ele é pequeno, se ele existir, tá certo? Nós não vamos achar um efeito muito grande, né? Mas, se o nosso resultado ele já é muito ruim por motivos 1000, entendeu? Quer dizer, como é que você vai medir o benefício, um benefício pequeno, entendeu? De usar a solução balanceada? Ele pode desaparecer no nosso cenário simplesmente porque eu tenho um monte de outros fatores que importam mais, né? E aí, só para eu terminar esse ponto, para te devolver a palavra, tá, Igor? Por exemplo, a necessidade de diálise, que é a questão da lesão renal também, tá? A diálise no SMART é 2,5% dos pacientes. A diálise no BASICS é 8%, né? 3 vezes maior, né? Então, quer dizer, os nossos resultados, de uma forma geral, eles são muito piores quando a gente compara com a coorte norte-americana, né? Talvez isso daí tenha sombreado, né, um possível efeito benéfico de usar solução balanceada. Né? Muito interessante essa sua análise, doutor Alexandre. Realmente, essa questão de observar como foi um estudo brasileiro e a gente observar as diferenças nas porcentagens aí dos desfechos, isso realmente pode mascarar algumas das nossas... do que a gente traz como desfecho significativo nesse trabalho que a gente pode trazer para a nossa prática clínica, né? Eu acho que essa análise é muito importante, a gente sempre tem que fazer uma ponderação de não só do desenho do estudo, mas também aonde que ele está sendo realizado. Então, essa questão da gente ver diferenças tão grandes de desfecho entre os pacientes de coortes americanas para o Brasil é realmente uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Por isso que a gente não pode simplesmente tomar isso como uma verdade absoluta, né? Então, tem mais trabalhos para vir, e aí a gente vai ter que, de fato, esperar um pouquinho para a gente ter a real certeza dos benefícios ou não que a gente utilizar soluções balanceadas podem trazer. Eu acho que alguém... mandaram algumas perguntas aqui, não sei... não, pronto. Eu acho que... Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma contribuição? Dá alguma opinião a respeito? Se tiver alguma dúvida, eu souber responder, fique à vontade. Eu acho que um dado importante desse estudo, Igor, é o subgrupo do TCE, né? Sim. Isso é fundamental. Olha, já existia evidências de que fazer solução balanceada em TCE aumenta a mortalidade. Ou até expansão com coloides, como era o caso do SAFE Trial, lá nos anos 90, tá? Que comparou salina com albumina em pacientes que precisavam de expansão, e os pacientes com TCE eles já apresentaram uma mortalidade maior quando eles receberam albumina. Coloide, né? Coloide, que é uma solução hipotônica. Por causa desse resultado, o PLUS Trial,
que está sendo realizado na Austrália, né, ele não inclui pacientes com TCE, tá certo? E eu acho que com esse dado do BASICS também, esses pacientes eles vão ser excluídos definitivamente desse tipo de ensaio clínico, né? Eu acho que uma conclusão que essa é muito sólida, muito robusta, não é para fazer solução hipotônica em paciente com TCE, né? A Camila está aí, talvez ela possa comentar um pouquinho isso também, né? Pode ser, Camila? Oi, posso sim. Então, eu achei, quando eu vi aí essa tendência, a solução balanceada, e no caso, o plasma light, né, que é isotônico, ele ter um possível dano, poder, né, ter um maior dano nesses pacientes, eu fiquei pensando que poderia ser também, desculpa, tô meio rouca, poderia ser também por esses vieses aí como que é a assistência, entendeu? De outras formas, enfim, como a gente viu aí do número da sepse, né? Porque eu acho que isso aí está muito bem estabelecido. Na verdade, a osmolaridade do paciente, sérica do paciente neurocrítico, ela é um dos principais critérios que a gente fica vigilante, assim, todos os períodos, né? É o motivo pelo qual a gente está o tempo todo calculando e sabe que isso está diretamente relacionado a desfecho e mortalidade. Então, assim, acho que não tem dúvidas que a gente não tem nem, assim, se for fazer comparação com solução que não é isotônica, não acho que o Comitê de Ética nem aprovaria algo dessa forma, né? Um trabalho assim. Para pacientes neurocríticos pediátricos, para pacientes da neurocirurgia para ressecção de tumor, né? Tem alguns estudos que compararam já o plasma light com a salina, né? Mostrando, assim, não muita diferença, como vocês estavam discutindo, né? Fica difícil de provar, ainda mais com N's pequenos, enfim, geralmente é um trabalho aqui menor, um grupo de neurocirurgia de um serviço que faz onco, mas, assim, pensando em desfecho secundário, tipo, tem menor incidência de acidose hiperclorêmica, tem menor incidência de oscilação do base excess, né, e é um critério muito importante no neurocrítico a gente não piorar a acidose, né, por todos os motivos que a gente vive discutindo aí, em relação à estabilidade dos íons e a manutenção da autorregulação cerebral. Então, acho que, de novo, é um paciente que não deve ser colocado nesses trials que forem ampliar muito essas comparações, e a gente tem, isso é quase não vou dizer um dogma, mas é uma coisa certa do paciente neurocrítico que a solução deve ser sempre, sempre isotônica. Pois é, doutora. Obrigado pela participação. Eu também achei que foi um dado que chamou bastante atenção, né? Principalmente por ser trazido como isotônico, né? Mas eu tenho um certo receio que, quando a gente pega vários trabalhos que utilizam o Ringer lactato, ele é trazido no rol dos cristalóides isotônicos. Só que, após alguns estudos testarem realmente, verem essa tonicidade fora do ambiente vitro, que levaram em consideração esse componente de metabolização desses buffers que são adicionados e o fato de não estarem ionizados, que, na verdade, ele se comporta como uma solução hipotônica em vivo, eu fico... É uma dúvida minha, será que, para tentar justificar, talvez, esse resultado do BASIC, será que não tem um certo componente hipotônico do plasma light em vivo, sendo que em vitro, na certa, ou até mesmo na formulação dele, trago como uma solução isotônica? Será que o componente de metabolização do buffer, que também do acetato, que é trazido no plasma light, não pode ter alguma interferência nesse componente e ter um caráter relativo hipotônico? É uma dúvida também, porque me surpreendeu na revisão que eu fiz o tanto de estudo que traz o Ringer lactato como sendo isotônico, sabe? E, na realidade, a gente sabe que em vivo não funciona dessa maneira.
Então, acho que é uma dúvida que eu tenho, assim. Acho que o Plasma-Light, apesar dele ter 140 de sódio, quando você compara com 154 da salina, né? A questão é que ter um sódio mais alto é benéfico no TCE, né? E o Simon Pfeiffer, ele cita no editorial do Basics, né? Que tem um trabalho europeu mostrando quando você compara a pressão intracraniana, né? Em pacientes com TCE que recebem Plasma-Light versus salina, a diferença é de até 10 pontos, né? Entre uma e outra, né? Ou seja, talvez seja a questão de você dar uma solução que tem um pouco mais de sódio e é benéfico isso em TCE, né? E, né? Contra uma solução que tem, né? Porque a gente pensa em 140, parece tão próximo, né? Aí dá essa... Mas quando você está falando de manter uma osmolaridade, segundo a última revisão, né, do guideline até o pediátrico, tolerando você ficar 72 horas com uma osmolaridade próxima de 360, com até 170 de sódio, talvez realmente isso faça diferença, esses 10 pontinhos, esses 140 para 154 faça, né? Porque a gente está cada vez mais tolerante. A gente está, assim, meio que, não fechando os olhos para lesão renal, mas a gente está priorizando mesmo a osmolaridade alta cada vez por períodos maiores, né? Antes se falava em 48 horas, agora o Brain Trauma já traz 72 horas com sódio, assim, bastante alto para os parâmetros que a gente costumava aceitar, né? Verdade. É verdade. Gente, alguém mais tem alguma dúvida, consideração para fazer? Doutor Alexandre quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que não. Eu acho que pode encerrar então, doutor Alexandre. Eu acho que não tem mais dúvidas a respeito. Espero ter contribuído assim. Eu sei que às vezes eu trouxe mais dúvidas do que respostas, mas eu acho que é assim, né? Ciência é assim, às vezes a gente se baseia muito em um estudo só e a gente vê que tem que ficar sempre atualizando e vendo que as coisas vão evoluindo e cada vez mais a gente tem que estar de olho nesses novos trials que estão trazendo esses desfechos aí para a gente ver o que a gente pode trazer para nossa prática clínica. O que eu acho é que os gestores de hospital vão gostar muito desses resultados. E vai ficar cada vez mais difícil econômico, o pessoal conseguir convencer eles a comprarem agora Plasma-Light. O pessoal cirúrgico, então, que só quer saber de Plasma-Light sempre. O pessoal da anestesia, eu acho que isso aí vai dificultar a vida deles, né? Como você falou, é o trabalho da vez, é a bola da vez, aí todo mundo, né? Obrigada, Igor. Obrigada aí, tá? Pela parceria saudável desses anos aí. Obrigado, doutora. Sucesso para você. E é uma alegria compartilhar aí dessa jornada aí na terapia intensiva com a sua parceria. Valeu. Muito obrigado, doutora Camila. Obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. Excelente, Igor. Eu acho que nós chegamos às 9 horas. A gente pode encerrar a nossa reunião aqui. Agradeço a todos. Convido a todos daqui a um mês. A gente vai ter uma nova PEC, né? Com um novo assunto para a gente discutir aqui, melhorando a nossa prática clínica, tá certo? Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu mesmo pelo convite. Tchau, tchau.